amigo, mestre e guia, possa nos acompanhar nessa tarde de hoje. Antes de mais nada, é uma alegria estar aqui com vocês, falando de doutrina espírita, mais uma vez, no dia 27/3/2021. E o tema da palestra de hoje é Amai os vossos obsessores. Vamos falar de obsessão, que normalmente é um tema pesado, como outros temas que a gente vem até estudando nesse momento na casa, como suicídio, eutanásia. Mas eu encaro isso como um desafio. Esse tema foi escolhido a dedo, exatamente com a proposta, a nossa ideia, é trazer ser um pouco mais leve, um pouco mais light, um pouco de mais alegria para um tema tão complicado, tão denso. E a nossa ótica, o nosso princípio, falando de obsessão, é exatamente falar de amor. Falar de amor como uma oportunidade de amar. Obsessão, uma oportunidade de amar. Eu não vou falar aqui sobre a seriedade dos processos obsessivos, não desmerecendo jamais fascinação, possessão, subjugação, a conexão das falanges voltadas ao mal, aos umbrais. A ideia é exatamente trazer um ponto de vista diferente. Eu acredito que a doutrina espírita hoje, mais do que nunca, não só hoje, já desde que a doutrina espírita veio, né? Ela tem uma capacidade de nos mostrar uma relação diferencial com o obsessor. O que antes, ou muitas religiões ainda, expulsam de demônios, eu acredito que a doutrina espírita nos dá a compreensão de puxar a cadeira e dizer para ele: senta aqui, meu irmão, vamos conversar. O que você sofre? Qual é a sua dor? Qual é a sua dificuldade? Nada mais para quem não conhece o trabalho mediúnico, uma mesa de desobsessão, um centro espírita, é o trabalho que é realizado. Ali tem um médium que incorpora aquele espírito obsessor em dor, em sofrimento. Temos ali um doutrinador que, elucidando ele através da palavra do Cristo e a doutrina espírita, consegue mostrar para ele e acolher ele da melhor maneira possível frente à dificuldade que ele está enfrentando naquele momento. Mas, bem, antes de começar a palestra, isso foi só uma breve introdução. Antes de começar a palestra, quem me conhece sabe que eu gosto de contar uma história, né? Então, eu não vou contar uma história, vou contar duas histórias. Aliás, deixa eu fazer um adendo aqui. Por que história? Por que o Nelson gosta de história? Porque eu acho que fica tão mais fácil para a gente através das histórias. Para começar, pelo próprio Jesus, né? O que são as parábolas de Jesus, se não são grandes histórias que ele utilizava para ilustrar, para facilitar a nossa compreensão daquele ensinamento que ele queria passar para nós. Realmente existem estudos, hoje em dia, que nos demonstram que o processo de uma história, a música também, a fixação na nossa mente daquele conteúdo é muito mais fácil do que, por exemplo, simplesmente a gente estudar um livro. Então, quando a gente traz uma história, fica mais fácil, e eu sou fã das histórias, quem já me conhece sabe que a gente gosta muito de contar histórias. Então, vamos lá, vamos à primeira história. Reza a lenda que uma senhora foi atendida no centro espírita, se queixando muito do encosto. Sabe aquela história do encosto? No Brasil se fala muito do encosto, né? O obsessor, o encosto. Ela estava muito queixosa, reclamava muito, tudo perturbava a vida dela, que nada dava certo, que tudo dava errado na vida dela. Até que ela foi atendida, começou, naturalmente, a frequentar as palestras, os cursos, se identificou com a doutrina espírita. E pouco tempo depois, a tal perturbação parou na vida dela. E daí, pronto, a doutrina espírita resolveu o meu problema. Virou uma grande propagandista, a partir daquele momento que ela sempre fala assim, aquele famoso: olha, vai lá naquele centro, que aquele centro é bom, mas não vai em qualquer um, não. Aquele centro que é porreta, aquele resolve qualquer problema. Muito bem. Passado mais algum tempinho, alguns meses, ela só tinha uma filha única. Essa filha fica grávida e nasce ali a primeira netinha. É uma grande alegria na família. Ela e o marido, o avô no caso, acabam recebendo essa criança porque, infelizmente, a filha tem uma complicação pós-parto e acaba desencarnando, acaba morrendo. E os avós ficam assim com a tutela daquela criança
Não lembro por que o pai, nessa história, não apareceu, mas o que importa é que os avós ficaram com aquela criança e desenvolveram um laço afetivo muito grande com aquela criança, passando a amar ela e, enfim, de acordo com essa junção, com a ausência da mãe, que desencarnou, né? E a vida transcorreu normalmente, sem grandes turbulências. Passado mais alguns anos, essa criança já não era mais criança, já era uma moça, já era uma mulher, e essa avó desencarna. Chegado no plano espiritual, é revelado para ela que aquela netinha que ela passou a amar tanto, que tinha um laço afetivo tão grande, nada mais era do que aquele obsessor de anos atrás que levou ela ao centro espírita, aquele encosto que ela reclamava tanto e tanto e tanto. E assim terminamos a primeira história. E qual é a lição dessa história? Exatamente transformar o sentimento negativo em amor. Todos nós vamos amar por livre e espontânea vontade ou por livre e espontânea pressão. Todos nós vamos amar os nossos inimigos. Não é à toa que nós escolhemos o tema da palestra como amar os vossos inimigos, fazendo uma brincadeira com amar os vossos obsessores. Porque a caminhada é de amor. De uma maneira ou de outra, nós vamos ser recolocados ou com tranquilidade, com iniciativa, proatividade, aprender a amar, ou então aqueles desafetos que nós criamos de algum passado, algum desencontro, muitas vezes são colocados onde? Nas nossas famílias. Sabe aquele pai, aquele irmão, aquela mãe, aquele parente que a gente tem uma dificuldade, sempre teve na infância ou na adolescência, e depois de adulto a gente segue o caminho, cada um vai para um canto, pronto, resolvi o problema? Não, não resolveu o problema. Vai voltar novamente. Provavelmente pode ter sido um grande desafeto, que foi um obsessor e foi reunido novamente no seio familiar, exatamente para parar essas arestas, para nos dar a oportunidade do amor novamente. Vamos à história número 2. Havia um médium vidente, aquele médium que eu chamo de médium tudo, sabe? Médium que vê, escuta, fala, psicografia, de tudo. Ele sofria de obsessão. Ele era trabalhador espírita, então, como ele tinha esse contato direto e essa consciência, ele conversava muito com esse espírito, tentando dialogar com ele, rezava muito por ele, pedia muito, era vibração, era mesa mediúnica, tudo, e nada adiantava. Isso por muitos anos permaneceu esse espírito obsessor, perturbando a vida desse médium. Até que um dia, durante a noite, batem à porta da casa dele, e ele abre a porta, não vê ninguém, se depara com uma criança, mais uma vez uma criança, né? Vai se depara com uma criança enrolada em frente à sua casa, e naquele momento ele acolhe aquela criança e, por um acaso, adoro esse por um acaso, olha, para quem não está me vendo, olha as aspas, por um acaso, surge o tal espírito obsessor e começa a questionar ele. Falei, ô fulano, você vai mesmo pegar essa criança aí, feia, suja, toda fedida, você vai mesmo ficar com essa criança? E ele responde para esse espírito obsessor, diz que sim, que vai amar ela, que vai de acordo com as suas possibilidades. Seu pai, que essa criança, infelizmente, não está tendo oportunidade, que é um presente de Deus receber essa criança nos seus braços e que ele vai carinhosamente fazer o que ele puder por essa criança. E daí, nesse momento, o tal obsessor vira para ele e diz que vai parar de persegui-lo, porque aquela criança que está ali nada mais era do que a mãezinha desse obsessor, de uma outra encarnação, e por esse laço afetivo ele desconsidera, enfim, e perdoa, quer que seja, ele se desconecta desse médium nesse momento. E assim terminamos a história. E para quem, muita gente conhece essa história já, mas para quem não sabe, conhece essa história, o nome desse médium é Divaldo Franco. Essa história ele conta bastante, pode procurar aí no YouTube, ele relata com maiores detalhes essa história. Aliás, quem não viu o filme do Divaldo Franco, está lá no filme do Divaldo Franco também, ilustrado essa história do seu obsessor que acompanhou ele por muitos e muitos anos. E qual é a lição dessa história? A lição, mais uma vez,
é que o amor cobre a multidão de pecados. Mais uma vez, através do sistema reencarnatório, a espiritualidade se aproveita para unir laços de desafetos de um passado, oportunizando novamente o reencontro, o amor, que é a grande proposta do Cristo. Muito bem, então terminamos as histórias, porque já tem 10 minutos já de palestra e eu não comecei a palestra ainda, né? Se tiver mais um tempo à frente, eu conto mais histórias. A gente vai passar aqui a tarde inteira contando história. Então vamos lá. Como definir obsessão? A definição que eu mais gosto de obsessão é a seguinte: obsessão é a ação persistente e negativa de um sujeito para o outro. Vou repetir. É a ação persistente negativa de um sujeito para o outro. Deixa eu só abrir um parênteses e explicar aqui, porque todo mundo que está escutando essa palestra aqui em direto conhece, sabe que é obsessão, etc. Só que hoje, com o advento da internet, no YouTube, até a última palestra a gente teve mais visualizações do que a presença do público aqui, e outros espíritos desencarnados também, que a espiritualidade coloca nesse momento para escutar, de alguma forma, para acrescentar algum conteúdo a eles. Eu vou explicar basicamente o que é a obsessão e a tal da obsessão clássica. A obsessão clássica é o desencarnado influenciando negativamente o encarnado. O que é o desencarnado? É o morto, que está no plano espiritual. O encarnado é o vivo, somos nós aqui no plano da matéria. Bom, há vários tipos de obsessão, eu vou falar mais à frente de alguns, mas basicamente o clássico, que todo mundo conhece, é exatamente esse processo do desencarnado para o encarnado, influenciando negativamente. Ok? Então vamos lá. Partimos do princípio que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, simples e ignorantes. E nessa caminhada de evolução, nós erramos, ainda erramos bastante. Todos nós erramos bastante. Infelizmente, somos imperfeitos e faz parte desse erro. E o espírito obsessor nada mais é do que um irmão nosso que se perdeu nessa caminhada e que, de alguma forma, ele pede ajuda, porque ele está em dor. Apesar de ele fazer mal, ele está persistentemente querendo nos fazer mal de alguma maneira, mais do que nunca, ele está em dor, e quem está em dor precisa de ajuda. E o centro espírita entra nesse meandro exatamente para receber esse irmão, esse espírito, e acolher ele com amor. Como eu disse ainda há pouco, os processos de desobsessão, de mesa mediúnica que ocorrem, não só isso, tanto de tamanha importância que tem o centro espírita, não só para nós aqui encarnados, aliás, na minha opinião, o centro espírita tem uma importância muito maior no plano desencarnado para esses irmãos em sofrimento do que para nós aqui encarnados, que a grande maioria chegamos também através da dor na doutrina espírita. Ou chegamos para estudar, para conhecer um pouco mais a palavra do Cristo, enfim, para conhecer a doutrina espírita num todo. Mas, na minha opinião, o centro espírita tem, os centros espíritas, né, tem uma função importantíssima, crucial, nesse processo de ajuda ao próximo e, principalmente, esses irmãos em sofrimento, obsessores que precisam de ajuda. No meio espírita, ainda se acredita, de uma maneira geral, até porque nós, grande parte de nós espíritos, viemos de outras encarnações, então trazemos ali uma bagagem já de outras encarnações, não, de outras religiões, e ainda acreditamos, algumas pessoas ainda não acreditam, que o obsessor é aquele ser maligno, aquele ser trevoso, sabe, com aquela concepção ainda muito parecida com o demônio, com o diabo. Sabe aquela história do céu e do inferno, que é o nosso lar, é o céu dos espíritas, e o umbral é o inferno dos espíritas? Eu já ouvi isso, tá? E que não tem nada a ver. Se você ainda acredita nisso, eu faço um convite a gente estudar mais, entender que esses conceitos são totalmente diferentes. Uma coisa, literalmente, não tem nada a ver com a outra. E aí, só fazer esse adendo aqui rapidamente. A grande questão, uma das grandes questões no processo obsessivo é o seguinte, é uma pergunta que eu faço. Por quê? Por que será que alguém quer me fazer mal? Por que será que alguém
está perdendo o seu tempo para me perturbar. Está perdendo 5 dias, 5 meses, 5 anos, 10 anos, 5 encarnações, enfim. Será porque ele não foi com a minha camisa cinza? Não? Epa, não gostei desse gajo, esse Nelson. Essa camisa cinza dele não... Seria bom, né? Porque eu trocava de camisa, pronto. A outra camisola já resolvi o problema. Infelizmente, não é assim. Tem um propósito, tem uma história, normalmente. Okay? Que história é essa? Voltamos àquele simples ignorante na caminhada que eu disse ainda há pouco. Como nós somos simples ignorantes, a nossa caminhada, cometemos erros, digo eu, Nelson, cometi erros, a grande maioria de nós aqui cometemos muitos erros no passado. Nesse erro que cometemos, prejudicamos alguém. E é esse irmão que foi prejudicado no passado que retoma esse momento, nos descobre encarnados novamente, agora nessa personalidade Nelson, né? Vamos dizer o caso que eu vou pegar esse exemplo, eu estou sendo obsidiado. Okay? Então, esse irmão que eu prejudiquei no passado, reconhece nessa personalidade Nelson, nesse momento, ele volta aqui para me atazanar para quê? Para fazer justiça com as próprias mãos, para correr atrás daquele prejuízo, aquela história que eu não levo desaforo para casa, então, eu não levo desaforo para outra encarnação, e assim fica. E nesse processo obsessivo, eu chamo de VV. VV por quê? De vítima a vítima. É um círculo. Eu, Nelson, fui algoz de alguém no passado, conscientemente ou não, mas eu fiz mal a alguém. Bom, e teve ali uma vítima. E essa vítima hoje é o meu algoz que corre atrás de mim e tem me fazer mal. E assim fica esse círculo, que um dia vai ter que parar. Alguém vai ter que dar o primeiro passo, alguém vai ter que quebrar esse círculo. E o que a doutrina espírita nos traz, a proposta de uma palestra como essa, elucidando esse tipo de discussão, é exatamente trazer esse raciocínio para que sejamos nós a entrarmos nessa contramão desse sentimento negativo com o sentimento de amor para quebrar esse ciclo, para quebrar essa corrente. E para isso que a gente tem esse conhecimento agora e que a gente deu o primeiro passo em direção a esse irmão sofredor que provavelmente foi uma vítima nossa no passado, que possamos, assim, aprender a amar de alguma maneira, por mais que não tenhamos, assim, ainda elucidado o que foi, o que deixou de ser, porque há o véu do esquecimento, e não é à toa que há o véu do esquecimento. Aliás, ainda bem que há o véu do esquecimento, não é verdade? Vamos continuando. Como ocorre? Como ocorre não. Vamos falar aqui sobre o seguinte. Vamos falar sobre o processo obsessivo no centro espírita. Eu vou me adiantar aqui, que eu estou regulando o tempo, mas não precisa, ainda tem tempo para falar. É o seguinte, muita gente ainda fala assim, está com obsessão, vai lá no centro, vai lá se limpar. Sabe? Como se estivesse sujo, aí você vai lá se limpar, como se o centro espírita fosse o lava-jato espiritual. Você chega sujo, aí você se limpa, aí você entra naquele processo que eu chamo de o limpa suja, suja limpa, que é o espírita Michael Jackson. Não sei se vocês conhecem o espírita Michael Jackson. Mais à frente eu falo sobre o espírito Michael Jackson. Deixa para o final, porque senão eu vou acabar me atropelando aqui. Bem, não existe fórmulas milagrosas. Não existe aquela história do passa Vic Vaporub no peito. Acho que tem Vic Vaporub aqui em Portugal, não tem? Tem Vic Vaporub. Passa o Vic Vaporub no peito e o cheiro, aquele cheiro forte, aí afasta o espírito obsessor. Ou então assim, toma um leite com cebola, um copo de leite com cebola, todo dia antes de dormir. Mas olha, tem que ser cebola roxa e leite gordo, tá? Esse processo, essa ideia, a fórmula milagrosa de ir lá no lava-jato espiritual, que é o centro espírita, para se limpar, para resolver o problema, quase que enxotando o cachorro. Não é assim que funciona. O centro espírita vai te ajudar e vai também ajudar aquele irmão que te persegue. Mas a sua sintonia, a nossa sintonia, que dita as regras. Exatamente esse processo de sintonia que ocorre o processo obsessivo. Então, para começar a falar de sintonia, eu vou pedir para a Nívia dar play, por favor, no vídeo do Amigos da Luz. A gente faz uma brincadeira exatamente mostrando como é que acontece o processo de sintonia nas nossas vidas. Pode dar play para mim, por favor, Nívia.
Você não chamou pelo aplicativo? Já cheguei. Olha, eu não pedi nada não, viu? Deve ter sido outra casa. Mariana, não é? Como é que você veio parar aqui dentro? Dentro, fora, morto, vivo, chamei, não chamei. Tudo isso depende de onde você tá olhando e o que você quer ver. Eu quero que você saia da minha casa agora. Eu não consigo abrir. Você é a dona da chave. Quer saber? Eu não pedi Ubercessor nenhum. Aliás, eu vou até baixar o aplicativo pra fazer uma reclamaçãozinha do senhor. Não vai conseguir. Não é um aplicativo pra esse aparelho aí. Ah, não é pra quê? Pra iPhone? Pra Afinidade. É um aplicativo da vida, que já vem com a gente de fábrica. Do que você tá falando? Você é igual esse smartphone aí, moça. Ele vibra, você vibra. Ele emite sinais, você emite sinais. Cada pensamento que você tem, atitude, é um sinal que você emite numa frequência. E assim você atrai. Você voa lá. Aqui estou eu. Então eu ando atraindo Ubercessor por aí? Vejamos. Você é agressiva, mandona, egoísta, trata mal as pessoas, é avarenta, mal educada, quando dá descarga não abaixa a tampa do vaso. Isso atrai Ubercessor? Não, mas eu acho uma porcaria. Espalha germes. De novo? Só um minutinho. Ué, não tem ninguém lá fora? Nem aqui dentro. Meu Deus, eu tô maluca. Ubercessor, baixe já o seu. Espiritax, muito mais rápido e econômico. Não, nada disso. É Ubercessor. Ninguém te chamou aqui não, rapaz. Sai fora aqui não. Ubercessor é a melhor coisa. A gente dá balinha. A gente dá balinha. Cara no dente, cuidado. Muito bem. Então, vamos à lição do vídeo. Qual é a lição do vídeo? Vamos dar descarga e abaixar a tampa do vaso. Brincadeira, não é isso. Vamos falar de sintonia, então. Eu acho que deu para ilustrar mais ou menos como é que acontece no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, a sintonia é realizada através do pensamento. Nós temos o pensamento o tempo inteiro. O tempo inteiro estamos ligados ao pensamento. Sintonia, para os mais antigos, a explicação mais clássica da sintonia, que eu gosto mais, que eu sou também mais antigo, posso até não parecer, tá? Eu sei que eu pareço ter uns 18 anos, mas não tenho 18 anos. Tenho 20, mentira. A sintonia é rádio. O que é o rádio? Rádio é frequência, ok? Você tem ali 3 estações. Você tem uma estação de rádio que está tocando música clássica. Você tem outra que toca música pop. A outra toca música pimba. Pronto, atenção, não interessa os gostos musicais aqui, tá? Mas nós fazemos o quê? Os mais antigos, pega aquele rádio, né? Aí tem o dial, e você vai ali no dial até aquela frequência. Naquela frequência, vai estar tocando música clássica. Na outra frequência, vai estar tocando música pop, etc. Então, da mesma forma, o nosso pensamento, a nossa frequência que a gente se habilita, as nossas conexões são realizadas exatamente dessa maneira. Nós nos vinculamos àquele conteúdo daquela frequência e, naturalmente, aos espíritos afins daquelas frequências tal e qual. Porém, para os mais novos, falar em rádio é meio ultrapassado, né? Que nem falar máquina de datilografar é uma coisa que já está muito ultrapassada. Então, o que que é? Vamos fazer uma comparação agora da sintonia para os mais novos, para a malta jovem. Qual vai ser? Sintonia é o YouTube. No YouTube, tem lá o sistema de buscas. E você pode escrever como fazer uma bomba. Você pode escrever Jesus, que vai te levar a caminhos completamente diferentes. E, naturalmente, é o tipo de sintonia com que você está buscando. Com que nós buscamos através, obviamente, do nosso pensamento o tempo inteiro. Sintonia, em época de confinamento, para muitos, ainda bem que nós estamos aí aos poucos desconfinando e continue assim. Sintonia em época de confinamento é o quê? É filme. É Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney Plus, ou mesmo quem não tem nenhum serviço desse, é a Box da Mel, enfim. Nós fazemos a seguinte opção. Vamos ver uma série ou vamos ver um filme? Então vamos ver uma série. A gente tem ali uma série de violência, como tem a série dos Simpsons. A gente tem um filme de terror, como tem o filme dos Mínimos. Ponto. Não precisa ser grandes médios, ter uma mediunidade muito desenvolvida para saber escutar aquela história. Se não aconteceu com você, provavelmente aconteceu com alguém que você conhece, de que viu lá um filme de terror antes de dormir e teve um pesadelo, então acordou no dia seguinte meio cansado, mal disposto, não dormiu muito bem,
meio drenado, né? Por quê? Porque é o tipo de conexão que a gente tem previamente antes de dormir. Eu nunca ouvi, por exemplo, ninguém que viu um filme dos Mínimos antes de dormir, se for sonhar, vai sonhar no máximo ali com uma banana no meio da madrugada, mas não vai fazer grandes prejuízos. Sintonia é o seguinte: sintonia é aquele camarada que acorda de manhã. Primeira coisa que ele faz antes de ir para a casa de banho é botar lá no noticiário 24 horas. E a gente sabe, os noticiários, infelizmente, por questão de audiência, passam muito mais desgraças. Para dizer que não só passa desgraça, vamos dizer que passam muito mais desgraças e coisas negativas, ruins, do que coisas boas. E aí, esse camarada passa 24 horas só na televisão, no noticiário, vendo as notícias, os últimos desastres, os últimos acontecimentos, aquelas energias muito negativas. Ele só sai de casa uma vez. Uma vez. Quando ele sai de casa, ele vai ali após o almoço no café. Quando chega no café, ele encontra ali um amigo. O que ele faz? A primeira coisa que ele faz é conversar com ele, comentar as últimas notícias, o último alerta do CMTV. Então, ele passa literalmente 24 horas conectado com energias negativas, tendo a opção de escolher outras energias. Aliás, outro dia eu estava vendo televisão, abri um parênteses aqui, estava vendo televisão e estava lá uma novela, eu não sou de novela não, eu sou mais do futebol, mas estava lá a novela Amor, Amor, da SIC. Eu falei, poxa, legal, Amor, Amor, muito bonito, né? Eu já estava até preparando a palestra para falar de amor, etc. Aí parei para ver, passar 10 minutos, falando de amor e obsessão, né? Passar 10 minutos da novela, é assim, se tem um espírito obsessor que quer fazer mal a alguém, e está na dúvida ainda, é aspirante, ainda o obsessor estagiário, não sabe muito bem o que fazer, olha, vai lá na novela Amor, Amor, papelzinho e caneta, que você vai pegar altas dicas, porque eu vou dizer uma coisa para você, essa novela é Amor, Amor, imagina se fosse obsessor, obsessor, e que desgraça a fulana com a vingança, olha, realmente, mas vamos continuar. Sabe no trabalho, aquela hora do café, aquela hora do convívio social, né, interação social que nós temos, qual o tipo de conversa que o pessoal está tendo? Qual o tipo de conexão que nós estamos fazendo naturalmente, no processo natural, no nosso dia a dia? A questão é, o que nós acumulamos? Quanto lixo mental a gente produz? O que nós emanamos? Com quem nós nos conectamos? Quando chega uma informação, vou dar uma dica aqui que eu tento fazer, eu busco fazer. Quando chega uma informação, e as informações vêm o tempo inteiro, não só de jornal, na família, no trabalho, enfim, o tempo inteiro nós somos banhados de informação. Tem 3 filtros que a gente possa fazer da informação que chega. Primeiro, o filtro é verdade? Se questione se aquela informação é verdade. Sabe aquela fofoquinha, sabe? É verdade aquilo? Hoje em dia, você tem que perguntar se é fake news, né? Tem que ver se passou lá pelo polígrafo da SIC, lá da segunda-feira. Então, é verdade, o primeiro. Segundo, é boa essa informação? Que vibração tem essa notícia? É interessante? É boa ou é ruim? Então, primeiro, é verdade. Segundo, se é bom. Terceiro, o que me acrescenta? Que diferença vai fazer na minha vida essa informação? E se a gente fizer esse filtro, vamos perceber que a maior parte das informações ficam ali, ó, não passam desse filtro. Porque sintonia, nesse processo, não deixa de ser a matemática. Matemática por quê? Vamos lá, papel e caneta. Divide ao meio, positivo ou negativo. Faz um cálculo por dia, por semana, o quanto nós alimentamos o nosso espírito com informações positivas e negativas. Não só nas conversas, nos filmes, na vibração, no nosso pensamento, o tempo inteiro. Faz um checklist. Faz um checklist. Provavelmente a gente vai chegar à conclusão que nós vibramos ainda muito mais negativamente do que no positivo. E aí, agora, nesse momento, depois de falar um pouco sobre isso, alguém deve estar falando assim, deve estar pensando, né? Falando, se tiver estar falando sozinho que eu não estou ouvindo, deve estar pensando assim, mas esse Nelson é maluco, você está vivendo a Disneyland, isso aí não é assim. No nosso mundo atual, no nosso dia a dia, é diferente, as coisas têm outro ritmo, têm outra velocidade,
Isso é ilusão, isso é querer viver na terra da Disneylândia, isso não é assim. O que acontece? A ideia aqui não é para você falar, não veja mais filme de terror, de violência, não converse mais, não tenha mais convívio social com seus amigos, não veja mais noticiário. Não é isso. Não é isso. A ideia aqui é o seguinte: a gente está consciente do que a doutrina espírita nos traz, esse relacionamento, esse intercâmbio que nós temos com a espiritualidade constantemente, sendo que nós podemos nos conectar com uma coisa boa, com uma coisa ruim, ou com uma coisa mais ou menos, né? E a partir do momento a gente tomar as melhores decisões. Eu vou falar por mim. Eu vejo jornal todo dia. Mas como é que eu vejo jornal? Vou contar rapidamente. Eu não vejo em direto. Vejo normalmente depois de passado ali uma hora e pouco. Por quê? Eu tenho ali a box da Mel e eu vejo jornal normalmente em menos de 20 minutos. Por quê? Eu só vou no que me interessa. E não que o que me interessa é só positivo, não, mas eu tento filtrar para não ficar me abastecendo de negatividade desnecessariamente. Se o assunto não me interessa, não vai me agregar em nada, eu passo por frente. Eu prefiro investir o meu tempo em coisas produtivas, em coisas que são de melhores vibrações, do que ficar ali sentado uma hora vendo jornal. Uma hora vendo jornal, não estou aqui para dizer qual é o caminho certo ou o caminho errado, estou compartilhando qual é a minha percepção frente a esse processo de sintonia, que naturalmente nós estamos nos conectando com a espiritualidade. Espiritualidade de luz, espiritualidade negativa, e assim vai. Sintonia é o foco. A gente tem que ter essa consciência. O que nós focamos na nossa vida? O que nós focamos na nossa vida é a opção de cada um. É exatamente o processo de escolha que nós fazemos o tempo inteiro, a todo momento. Conscientes ou não, estamos fazendo escolhas. Eu falei muito sobre isso na palestra passada, aliás, procura ali no YouTube, se você quer saber mais sobre esse tema escolhas, está lá, o poder da escolha. Bom, nós fazemos escolhas o tempo inteiro, e as escolhas estão vinculadas aos nossos amiguinhos espirituais. Amiguinhos espirituais vai depender o que late, né, dessa conexão a partir desse nosso esforço. Tem uma frase muito falada na doutrina espírita, é um dizer popular, que é o seguinte: o popular do popular, fora da doutrina, é assim: diga com quem andas e te direi quem és. E a doutrina espírita tem uma que é excelente, que resume tudo isso que a gente está falando. Diga o que pensas e te direis quem te acompanha. Vou repetir porque é boa a frase. Diga o que pensas e te direis quem te acompanha. Sabe aquele pensamento que não é muito legal? Sabe aquelas tentações? Aquilo que a gente sabe que não é certo, mas balança um pouco ainda? Sabe aquele sentimento de culpa que muitas vezes nós temos? Aquelas fraquezas nossas? Sabe as nossas fraquezas? Tudo isso é porta aberta para a obsessão. Vou repetir. As nossas fraquezas, sentimento de culpa, as nossas tentações, aquele pensamento não muito legal, isso tudo é porta aberta para a obsessão. É naquele momento que parece aquele desenho animado, que tem ali um anjinho e um diabinho, um em cada lado da orelha, né? E a grande questão é, quem é que a gente está escutando? Para que lado a gente vai alimentar? Ponto. Deixa eu ver aqui o horário, eu estou indo bem ainda, então dá para a gente contar mais uma história. Vamos lá. Vou contar uma história nesse processo, obsessão, sintonia, dentro do tema, que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Foi num outro centro, isso no Brasil, que eu frequentava. E como é que era? Numa casa, onde no segundo e terceiro piso tinha o salão de palestras e as salas, etc., que aconteciam as reuniões. No primeiro piso, tinha ali uma cantina, uma livraria, algumas mesas, etc. Após a reunião mediúnica, tinha ali o atendimento fraterno pelas pessoas que necessitavam, etc. Eu sempre, após a palestra, ficava ali no convívio social, sempre na cantina, com a Dona Graça. Dona Graça, um beijo para a senhora. Eu sei que a senhora não está escutando, mas um beijo para a senhora. Saudades, Dona Graça. Aliás, a Dona Graça tinha uns risoles de camarão. Olha, Dona Graça. Isso aqui é um coração, tá, gente? Isso não é um risole, não, tá? Que eu sou meio ruim de fazer as coisas. Isso aqui é um coração. Mas vamos voltar
tirar do pensamento o risório da Dona Graça. Aí uma vez ela chegou para mim e falou assim: ô Nelson, fala ali com aquele rapaz ali, que está meio perturbado. Eu estava ali comendo o risório dela, falei, como é que é? Aquele rapaz ali, ó, fala ali com ele, está meio perturbado. Estava lá um rapaz esperando para o atendimento fraterno. Aí eu acabei de comer meu risório, fui lá falar com ele. Aí sentei na mesa e falei: e aí, beleza? Aí ele, tudo bom? Aí começou aquele papinho mariola. Papinho mariola é aquele que você fica só na superficialidade, não fala nada com nada. Aí pronto, ele começou a falar, aí começou a falar de futebol, ele é Flamengo como eu, aí pronto. Aí a gente ficou falando de futebol. Aí, passados 5 minutos, sabe aquela pessoa que você se identifica de graça, que bate, sabe, que bate? Mas bateu assim, violento com ele. Aí, passados 5 minutos, ele falando, aí eu pensando, comecei a pensar, nossa, aí eu comecei a perceber quanto eu sou perturbado na minha vida, porque eu lembrei da Dona Graça lá, eu olhei meu espelho, Dona Graça, pensando, né? É igualzinho a mim, tão perturbado que eu sou. Aí pronto. Aí continuou o papo e tal, aí eu tinha esse processo de identificação, eu interrompi e falei assim, e aí, tá fazendo o que aqui? Aí nessa hora, né, é assim, né, o ombro cai para frente, cabeça baixa, a voz fica meio rouca, obsediado. Falei, como é que é? Tô obsediado. Ah, tá obsediado, né? Ah, chegou no centro espírita agora e tal. Não, aí começou a falar que já tinha ido no pastor, no padre, na macumba, já tinha vindo aqui a Fátima, aqui em Portugal, no bruxo. Nada te adiantado. Aí eu virei para ele e perguntei assim, e aí, já pediu desculpas? Aí ele deu uma recuada assim, me olhou com uma cara, tipo, né? Quem é esse maluco, né? Pediu desculpas. Eu falei, ué, se alguém está te perseguindo hoje, alguma coisa errada você fez, né? Então, não está te perseguindo à toa, né? E tentei explicar para ele esse processo de obsessão, normalmente como é que ocorre, das nossas encrencas, a pisada de bola, as dívidas do passado, e conversa vai, conversa vem, ele entendeu, tinha entendido mais ou menos, né, e tal. Aí eu virei para ele e falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos obsidiar o seu obsessor, um evangelho. Aí, nessa hora, ele olhou para os dois lados, assim, tipo, deixa eu ver qual é a porta da saída mais rápida que eu vou embora desse lugar, isso aqui só tem maluco. Aliás, deixa eu dar uma pausa que eu acabei de lembrar outra história. É a história dentro da história, tá, gente? Daqui a pouco eu volto para essa. Abre parênteses, vamos lá. Uma história do Chico Xavier, essa história é ótima. Chico Xavier, no processo de desobsessão de uma mulher, tinha ao lado dele um companheiro, trabalhava com ele na casa espírita. O Chico estava com o evangelho na mão e falou para o rapaz ao lado dele, olha, vou nesse processo de desobsessão da moça, mas qualquer coisa, se a coisa esquentar, você seja veemente com o evangelho. Aí o Chico Xavier deu para o rapaz, companheiro, amigo dele, o evangelho. E aí, tudo bem, o Chico vai lá e está no processo de desobsessão da moça, etc. As coisas começaram a esquentar, começou a tomar uma proporção, nisso o Chico vira para o rapaz e faz assim, dá aquele, seja veemente com o evangelho. E volta, nessa que volta, o rapaz pega o evangelho e dá 2 evangelhadas na cabeça dele, literalmente. Bom, fecha o parênteses, é o evangelho na cabeça com Chico Xavier. Então vamos voltar à história, à minha história. Então é o seguinte, acabou que nós viramos, após esse processo, grandes amigos, de frequentar casa, família, etc. E a frase que fez toda a diferença, para quem é do futebol vai entender o que eu estou falando. Quem gosta de futebol. Tem uma frase clássica que diz o seguinte, time que está ganhando não se mexe. E nessa eu perguntei para esse meu amigo, e time que está perdendo? O time que está perdendo mexe, né? Mexe. Então, a partir daí, a gente foi nesse processo, eu ajudei ele nesse momento, entendendo como é que eram os hábitos do dia a dia, não só em pensamento, em questões que ele atuava no dia a dia, e aos poucos a gente foi inserindo no dia a dia dele, questões positivas, vibrações positivas, novas companhias, rompendo aquele laço dele que já estava construído nesse processo obsessivo, e muito aos poucos, não foi de um dia para o outro, ele conseguiu, não vou dizer se livrar, mas conseguiu afastar aquele espírito obsessor e assim foi resolvido o problema. Agora vamos lá, vamos falar agora sobre os tipos de obsessão. Alguns tipos de obsessão, não todos. Tem
o clássico. Qual é o clássico? O clássico é o morto-vivo, obsessão morto-vivo, que é o desencarnado para o encarnado. O que eu disse ainda há pouco, que normalmente é um processo de vingança, cobrança do passado, etc, etc. Temos também a obsessão morto-morto, que é o quê? No plano espiritual, normalmente, após o desencarne, essa perseguição continua ainda. Não é porque... Então tá, o espírito obsessor está obsediando o Nelson, ok? Então o Nelson desencarnou, não quer dizer que resolveu o problema, ele vai continuar lá me perturbando, querendo correr atrás. A diferença é que eu estou encarnado ou desencarnado, não faz diferença nenhuma, ele não gosta de mim. Bom, temos também a obsessão vivo-morto. Vivo-morto é o encarnado para o desencarnado. Normalmente, aliás, deixa eu abrir, vou dar uma atenção especial para esse processo, porque isso é algo que é muito normal, okay? A gente tem consciência disso. Normalmente ocorre quando? Não aquele apego àquele ente querido que se foi, aquele familiar, que as pessoas, às vezes, de melhores das intenções, mas ficam vibrando excessivamente, demasiadamente, não esquecem, pensam demais e sofrem demais, que é até um processo normal e natural, atenção, por aquele ente querido que desencarnou. Mas, infelizmente, isso não ajuda. Isso, muitas das vezes, até atrapalha esse processo desse irmão que está no plano espiritual, necessitando seguir o caminho dele, e essa ligação que é feita pelo encarnado dificulta muito. E a gente tem também aquelas pessoas que se ligam... deixa eu ver o horário, tem tempo, vou contar rapidamente, só uma deixa assim. Tem uma amiga minha, essa é ótima, que é o seguinte, ela é muito ciumenta. Ela não está aqui, não precisa falar nome, também não interessa, vale a história. Ela é muito ciumenta. O marido é espírita, ela e o marido são espíritas. E aí é o seguinte, a preocupação dela é que se o marido, quando o marido desencarnar, que ela acha que o marido vai primeiro, aquela brincadeira, né? Que quando o marido desencarnar, ele vai encontrar lá um monte de ex-esposas de outras encarnações. Então, a preocupação dela é essa, é ficar lá, olha, cuidado, você vai virar obsessão, hein? Ela, não, mas e se ele chega lá e tem uma mulher lá que ele amou mais do que eu? Não deixa de ser um processo obsessivo. Se a gente está ligado aqui, encarnado, com desencarnado de alguma maneira excessivamente, isso pode virar realmente um processo obsessivo. Temos também o processo obsessivo, ou obsessão chamada vivo-vivo, que é o quê? Eu chamo de obsessão ranço. Por que obsessão ranço? Sabe aquele chefe do trabalho que você tem vontade de enganar ele, sabe? No trabalho? Aí você já tem aquela vibração plena e amorosa, sabe? Está aqui, ó, aqui o pescocinho dele. E aí você chega em casa, você só pensa nele. De noite, na hora do jantar, a sua família só escuta falar no nome dele, não conhece ele, mas só escuta o nome dele. No final de semana, você só pensa nele o tempo inteiro. Isso é um processo obsessivo encarnado. Aquele familiar, você também não se dá muito bem, ou aquele ex-marido, ex-esposa, ex-namorado, ex-namorada, que já terminou há 5 meses, 5 anos, 10, 20 anos, e aquela história do Adalberto, sabe? A culpa é do Adalberto, porque se o Adalberto tivesse feito isso, se o Adalberto fez aquilo, não, tudo é culpa do Adalberto, e ainda tem uma ligação muito, muito forte. Isso também pode ser um processo obsessivo. A gente tem outra obsessão, que é o obsessor parça. Parça de parceiro, aqui em Portugal a gente vai chamar de obsessão camarada. Quem é a obsessão camarada? É aquele que te liga fim de semana, te chamando para beber. Mas não é para beber um copo, não. Para beber até cair, até não lembrar nada, sabe? No dia seguinte, chama para fazer coisa errada, para usar droga, etc. E tal. Que é um espírito que não necessariamente quer te fazer mal, ok? Diretamente, porque não vai para a tua cara, não é isso. Ele só é o teu parceiro. Teu parceiro naqueles vícios, naquela brecha que você dá com coisas não tão boas, vamos dizer assim. E ele está ali para sugar e te estimular e utilizar em conjunto com você, vibrando negativamente, porque ele não está numa vibração muito boa. Então, ele também passa a ser um obsessor, te influenciando negativamente, mesmo que seja em pequenas opções, nem que seja só no final de semana, mas ele está ali e ele está te influenciando negativamente. Temos também o obsessor sofrência. O obsessor sofrência, deixa eu só dizer aqui, sofrência também é uma música, um tipo de música no Brasil,
Então, o pessoal que gosta de Marília Mendonça, Gustavo Lima, não se preocupe, não é esse tipo de música, tá? De música sertaneja, não. Se a sua sofrência é o seguinte, é aquela pessoa depressiva, negativa, que reclama de tudo, sabe? Normalmente está lá no café, sabe aquele que reclama lá do café do CMTV, das notícias? Normalmente, nas praças, sempre tem um, não é difícil de achar não, tá? Aquela pessoa que reclama de tudo. É aquela pessoa assim, ele ganhou milhões, tá? Aí você chega para ele e fala, poxa, parabéns, meu amigo, você ganhou milhões, cara, que coisa boa, que espetáculo. Aí ele vira para você e diz assim, pá, mas e os impostos? Este governo é uma roubalheira. Ele está preocupado em pagar imposto e não focar na coisa boa, no milhões que ele ganhou. É aquela história do copo cheio e copo vazio, mas não é isso não. O copo está 99% cheio, mas ele foca no 1%. E vive naquela negatividade, vive reclamando, tudo está ruim, tudo está difícil o tempo inteiro. O que ele atrai? Exatamente esse tipo de espírito. Se é tudo negativo, tudo está ruim, tá ruim, tá ruim. Nada é bom o suficiente, sempre vai estar ruim. Se você olhar, sempre vai ter alguma coisa ruim, como vai ter uma coisa boa. Mas cabe esse olhar. E essas pessoas que pensam sistematicamente, voltadas à negatividade, etc., etc., é esse tipo de espírito que atrai. Temos também, esse não vai dar tempo de falar, que é uma pena, que para mim é a pior de todas, que é a autoobsessão. Fica para outra palestra, se vocês quiserem que eu fale sobre isso, tá? E vem todo esse processo de autoconhecimento, reforma íntima, essa lapidação toda pessoal, interna, mas não dá para entrar, infelizmente, nessa explicação agora. Então, fica só o tópico, a autoobsessão. Se quiser, busca e estuda mais um pouquinho. Vamos lá, eu quero agora compartilhar com vocês uma das frases mais importantes que eu aprendi na doutrina espírita, que me ajudou muito no passado, me ajudou muito, e a gente tem que estar sempre alerta. A frase que diz o seguinte, a sombra só existe com a ausência da luz. Vou repetir de novo. A sombra só existe com a ausência da luz. Então, vamos lá. Isso vale para qualquer coisa. Um quarto escuro, ele só está escuro porque você não acendeu a luz. Quando você acende a luz, ele fica claro e você vê tudo. Okay? Então, a nível espiritual, da mesma maneira, o espírito, vamos dizer, a espiritualidade que está ali ao seu lado, a espiritualidade negativa, a espiritualidade voltada ao mal, sombra, o que é que seja, uma vibração baixa, ele só está ali ao seu lado porque não está ao seu lado o espírito de luz. E cabe a nós acender essa luz, fazer essa conexão através do vigiar e orar, da prece, buscando exatamente transformar o quê? Essa sintonia baixa, que muitas das vezes nós temos, numa sintonia melhor, uma sintonia boa, ou que seja uma sintonia meia bomba, mas que passe a melhorar. E sejamos assim, vamos escolher melhor as nossas companhias a nível espiritual, através desse esforço diário, estando alertas, atentos a todo esse processo que eu disse ainda há pouco de sintonia, que acontece o tempo inteiro, quer estejamos conscientes ou não. Então, sejamos conscientes e tomemos, assim, a melhor escolha. Porque informação não vai mudar a gente. O que vai mudar a gente é a atitude. É a história de desenvolver o intelecto e moral. O intelecto está aí, ótimo, excelente. Mas nos muda? Não. O que vai mudar é exatamente questionar os nossos valores com essa informação que a gente tem, que a doutrina espírita nos traz, nesse caso de hoje, falando sobre sintonia, processo obsessivo. Então, temos essa informação e, a partir daí, a gente vai fazer um link e tomar as nossas escolhas, as nossas atitudes, filtrando, escolhendo essas companhias no nosso dia a dia. A luz, nessa história da sombra, a ausência da luz, é um bloqueio, repele. Sabe aquela história do telemóvel, que você bloqueia o contato? Não sei vocês, mas o meu telemóvel tem mais contato bloqueado do que contato de amizade, porque que me ligam de e-mail, Cetelem, EDP, Vodafone, olha, eu bloqueio todo mundo. Se vocês aí trabalham com isso, alguém me desculpa, mas aquilo é uma perturbação na minha vida. Isso é um processo obsessivo, quase isso, quase isso. Mas bem, vamos continuando, que já está chegando ao final da palestra. Mais uma vez, eu sempre digo, a minha palestra tem que ser de 2h30, umas 4, 5 horas, para dar para falar tudo. Vamos falar agora que nem tudo é obsessão. Nem tudo é obsessão. Porque no meio espírita, ainda se tem a mania, se tem o hábito
de colocar tudo a culpa no obsessor, é terceirizar o problema, sabe? Tudo está errado na minha vida. Ah, não, isso é uma obsessão que eu tenho. Isso aí é culpa do obsessor. Saiu de casa, deu uma topada na pedra. Ei, pá, esse obsessor aqui já me fez bater. Ei, perdeu o autocarro. Ah, tá vendo? O obsessor me fez perder o autocarro. Aí chega em casa após o jantar, come uma barra de chocolate. Ah, é o obsessor. A falange de obsessores é a Nestlé, que colocou aquele chocolate na minha frente toda noite, que a culpa não é minha, a culpa é do obsessor. E aí, nesse processo, a gente entra na história do espírita Michael Jackson, que eu falei ainda há pouco. Chegou o momento de falar. O espírita Michael Jackson, para quem não conhece, é o seguinte. Sabe aquele passinho do Michael Jackson, que ele caminha e não sabe o lugar? Sabe? Que é o Moonwalker. Ele faz assim, não sabe o lugar? Exatamente isso. É o tal do espírita, que é o limpa-suja, suja-limpa, do Lava Jato, né? Que normalmente esse espírito é aquele que, por semana, assiste 50 palestras, 20 cursos, já leu 500 livros, aí você faz uma pergunta para ele sabe dizer para você assim, ah, sim, isso está lá no Livro dos Espíritos, questão 527b, comentário de Kardec, e ainda faz lá para você o comentário do original, tradução em francês, se você quiser, para você estar mais apurado. Agora, com essa informação toda, qual é a melhora que ele faz? O que ele traz de toda essa informação que a doutrina espírita nos banha, nos fornece, do que nós estamos fazendo com essa informação? A proposta não é virarmos aqui campeões do show do milhão espírita, sabemos tudo e lemos tudo e mais um pouco. Claro, é nos informar cada vez mais, ainda bem, somos muito agradecidos a isso, mas principalmente trabalhar esse conteúdo que nós aprendemos para essa reforma íntima. Porque uma coisa é certa, a gente pode ter um intelectual muito desenvolvido, mas com certeza no aspecto moral a gente ainda não está tão legal assim. Se tivesse legal no aspecto intelectual e moral, a gente não estaria mais aqui. Então, que possamos estar, não ser o tal do espírita Michael Jackson, que possamos estar mais atentos e colocar toda essa informação que a gente tem, através de livros, palestras, cursos, e tanta coisa que nós somos banhados o tempo inteiro, que possamos pegar um pouquinho disso e, aos poucos, semear, colocar no nosso coração, modificar os nossos valores. Pegando lá o livro de metas. O livro de metas é o quê? O Evangelho. Eu sempre digo isso. O Evangelho é o livro de metas. Então, vamos pegar uma daquelas metas. Primeira meta. Vamos tentar fazer. É difícil, mas cabe a nós o esforço. Lembrando que a obsessão não é um processo unilateral. Alguma responsabilidade a gente tem nesse processo. Nós não somos somente vítimas por um acaso, está lá o acaso de novo. A gente tem uma responsabilidade nesse processo. Só um minutinho, desculpa. Semelhante atrai semelhante. É o seguinte, se você tem dificuldade para entender mais ou menos como é que você é, faz o seguinte, olha as 5 pessoas ao seu entorno, as 5 pessoas mais próximas que você tem um convívio. Com certeza, você vai juntar um pouco de cada uma, mescla aquilo, é você. Você está na dúvida de como você é, o seu conceito, pega resquícios, não, desculpa, pega pontos fortes e pontos negativos também. Aquelas 5 pessoas que estão ao nosso entorno, e você vai perceber quem você é. Que essas pessoas nos influenciam o tempo inteiro nessa nossa encarnação, e a gente consegue perceber que tipo de influência, não só no plano encarnado, como no plano desencarnado, com os nossos pensamentos, a nossa conversa, a nossa atitude, e assim vai. Muito bem. Já temos que ir para o finalmente. Infelizmente, eu vou seguir na palestra. E, para fechar, eu digo o seguinte. Quem queira maiores informações sobre todo o processo obsessivo e as influências dos espíritos, está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 459 a 472. O capítulo se chama Influência dos Espíritos. Okay? É o seguinte, a ideia da palestra foi falar sobre a obsessão
Mas qual foi a proposta? A proposta era falar de amor. Então, a gente tem que ter a consciência do seguinte, que o pior dos obsessores, aquele líder de falange que esteja mais vinculado ao mal, o mais brabo de todos, ele vai reencarnar. A lei de amor, a misericórdia divina, vai oportunizar a ele futuramente, mais cedo ou mais tarde, de novo o reencontro com aqueles entes queridos ou não tão queridos, normalmente no meio familiar, como a gente disse ainda há pouco, para reaver a caminhada dele, que ele perdeu o compasso, perdeu a passada. E nessa ótica de perder a passada, eu quero levantar uma questão para a gente refletir aqui. Será que não éramos nós? Será que não éramos nós, os obsessores, há pouco tempo atrás? Quem me garante que não foi aqui o Nelson, obsessor de alguém, agora há pouco tempo, antes dessa encarnação, que eu estava aí perturbando alguém? Por que não? Por que não? E também fomos recolhidos em algum momento, também fomos abraçados, também recebemos esse amor da espiritualidade, que em alguma forma, em algum momento, nos recebeu, nos colocou de novo na caminhada rumo à evolução, rumo ao caminho certo que a gente necessita. Lembremos, meus amigos, lembremos que o obsessor pode até nos provocar um sofrimento temporário. Ele pode até nos provocar algum sofrimento temporário. Mas o sofrimento dele é contínuo, é constante. Então, que estejamos assim, o convite à compaixão, o convite ao amor, o convite a amar os nossos obsessores. Era para finalizar aqui, mas eu já olhei para o relógio, tem ali mais uns minutinhos, eu vou ter que contar uma história para fechar, né? Para fechar, como é que a gente fecha? Fecha com café, cafezinho. Café com quem? Com Chico Xavier. Essa história, não sei se vocês conhecem ou não, quem não conhece vai escutar de novo. Vamos lá, que a gente tem aqui mais 2 minutinhos. Cafezinho com Chico Xavier. Chico Xavier se passou em Minas Gerais, na cidade de Araxá. Quando ele não era tão famoso ainda, ele ia muito aos bares para tomar um cafezinho. No Brasil não tem café como aqui. Lá é bar mesmo, que as pessoas bebem bebida alcoólica, mas tem alguma coisa para comer, lanche, um cafezinho, etc. E o Chico Xavier tinha esse costume de interagir com a população e sempre tomar um café, um bar diferente, tal. Ele gostava de caminhar. Na época que ele não era tão famoso, depois que ele virou famoso, ele não, virou superstar, não conseguia nem caminhar, coitado. Até que uma amiga encontrou com ele na rua e disse que queria conversar com ele. Poxa, Chico, eu tenho umas dúvidas, eu queria conversar com você, se você tiver tempo, poxa, que bom te encontrar. Ele, claro, meu irmão, eu tenho tempo agora, vamos conversar. Aí, tem, ótimo. Vamos tomar um cafezinho? Ele pergunta para ela. Aí ela, claro, vamos. Olha, tem um bar aqui ao lado, vamos ali tomar um café no bar. Aí, nesse momento, ela é espírita, né? Sabe alguma influência espiritual que tem em determinados locais, que não é muito legal. Começou a pensar assim naquela, como é que eu vou falar para o Chico agora, né? Pensando aquela fração de segundo, né? Como é que eu vou falar para ele agora? Eu não quero ir para um bar, não é um ambiente, tá? Aí ele se adianta para ela e diz o seguinte: minha irmã, talvez lendo o pensamento, se antecipando, talvez até lendo o pensamento dela. Disse assim: minha irmã, quando um espírita entra em um bar, ele vira um lar. E assim a gente termina a nossa palestra. Agradecido a todos, agradecido à espiritualidade, vocês que estiveram aqui comigo. Muito obrigado. Graças a Deus.